E vocês já ouviram falar em harmonização facial. Só que agora estão falando de harmonização de pênis, que promete deixar o dito cujo 5 centímetros maior. Parece, parece manchete do Notícias Populares, né? Bom, eu achei estranho e liguei para o Dr. Sidney Glina, que é um dos mais respeitados urologistas do Brasil. Sidney Glina, vem aqui para essa conversa, bem-vindo. É um prazer estar com você, boa tarde a todo mundo, é um prazer estar aqui no teu programa de novo, nós falamos há um tempo atrás, foi muito gostoso e estou à sua disposição. Dr. Sidney, explica o que é esse procedimento. Isso é um procedimento estético? É uma cirurgia? O que é a harmonização de pênis? Deixa eu começar falando um pouquinho mais do problema, né? Existe, culturalmente, o homem sempre quer ter o pênis maior. Se a gente for olhar nos museus, nas estátuas da Grécia, nas estátuas de Roma, você vai ver que sempre os deuses têm pênis grandes e isso significava poder. E, culturalmente, o homem sempre quer ter o pênis maior, né? Isso é uma coisa, se você for olhar na internet, se você clicar lá aumento de pênis, você vai ter milhões de sites prometendo aumentar o pênis, né? E apareceu um tempo atrás uma técnica que é você injetar alguns medicamentos para você, na realidade você não aumenta o pênis com isso, você aumenta a circunferência do pênis, que chamaram de harmonização peniana, para entrar em linha com a harmonização facial, esses outros tipos de harmonizações que estão acontecendo. Então é um procedimento que apareceu aí agora, basicamente na internet, né? Você vai olhar a literatura médica, não tem trabalho científico sobre isso, tem até uma técnica que foi patenteada por um médico americano nos Estados Unidos, sem nenhum trabalho associado. Tem médicos no Brasil, já alguns no Brasil que têm um contrato com essas empresas que vendem o medicamento, mas não tem trabalho científico que diz que isso é bom, quais são as complicações, quais são as vantagens de fazer. Mas basicamente o que se tem feito de harmonização peniana é a injeção é um ácido hialurônico para você engrossar o pênis, na realidade. Você não tem um aumento, você engrossaria o pênis. Muda a largura, então. 5 centímetros, aumenta o calibre, digamos, é isso? É isso. Eu não tenho experiência, porque eu nunca fiz. O que eu vejo sempre que aparece uma técnica falando, vamos operar a próstata com robô. Então, você vai nos congressos, você vê as apresentações, você lê o trabalho, você aprende a fazer isso, né? E aí você começa a usar a técnica. Essa técnica não tem trabalho. Você vai procurar na literatura, não existe. Então, na realidade, é uma coisa de internet que vai buscar um público que quer fazer isso. Muitos homens querem mesmo aumentar o pênis, né? Eu sempre pergunto por que eles não querem aumentar o nariz, mas eles querem aumentar o pênis, né? Então se utiliza a internet para fazer essa propaganda e muita gente vai atrás. Doutor Sidney, você falou que eles sempre querem. A pessoa chega no consultório e fala, eu quero aumentar meu pênis. É assim, é direto e reto? O pessoal diz, eu acho que meu pênis é pequeno. A grande maioria das pessoas que querem aumentar o pênis tem pênis normal, né? O pênis não é um órgão que tem 50 centímetros, né? A gente sabe que o homem caucasiano, né? Os trabalhos falam mais dos homens caucasianos, a média do pênis em ereção é mais ou menos 13 centímetros, né? Varia mais ou menos entre 11 e 17 centímetros, mas a média é 13 centímetros, não é 25, né? Então, você tem E as pessoas querem aumentar, e você pergunta, mas por que você quer aumentar teu pênis? Né? É porque atrapalha na relação sexual? Não, é que quando eu tiro a roupa e eu olho para os outros homens, eu acho que o meu é menor, então eu queria que ele fosse maior para mostrar um pênis grande, né? É um desejo, né? As pessoas têm, existe até uma doença disso, que são as pessoas que têm uma obsessão por isso, que a gente chama de dismorfofobia, que é mais ou menos igual a mulher que tem, o paciente que tem anorexia nervosa, não é só a mulher. O homem também tem, que ela se olha no espelho, ela está super magra e acha que está gorda, né? E com o pênis é a mesma coisa, ele sempre acha que o pênis dele é pequeno e que deveria ser maior, né?
Tinha que te recomendar passar no oftalmo, né? Antes de fazer qualquer procedimento, porque vai ver, tá olhando e não tá vendo direito, né? E isso que você está falando é uma coisa muito real, né? Porque quando você olha, o pênis, ele tem um músculo embaixo da pele que chama dartos, né? Que ele é um músculo que contrai o pênis. A gente tem que imaginar que o homem é um animal racional e que quando ele apareceu na Terra, ele andava sem roupa, né? Então, você imagina um homem com um pênis muito grande entrando numa briga com um inimigo. O que vai acontecer? O outro vai tentar arrancar o pênis, né? Então, a gente tem um mecanismo de contração quando você está ansioso, ou quando você está numa briga, ou quando está frio, que contrai o pênis e diminui o tamanho do pênis, né? Então, eu sempre falo para esses homens que vêm no consultório e falam, eu quero aumentar o pênis. Mas por quê? Porque eu comparo com os outros no vestiário e o meu é menor. Mas ele sempre vai ser menor. Você vai olhar de cima, né? E aí você tá ansioso, você vai ter uma contração dessa musculatura. Ele sempre parece menor. E se você puxar a glande e esticar, ele aumenta, né? Porque esse músculo relaxa. Então você pergunta, qual é o tamanho real? É quando está contraído ou quando você estica, né? Então esse é um problema muito mais psicológico do que real, né? A grande maioria dos homens, como eu já falei, que querem aumentar o pênis, eles querem aumentar, embora o pênis seja normal. Olha só, o Sigefredo está comentando aqui no nosso chat. O importante não é o tamanho da varinha, mas a mágica que ela faz. Boa, Sig, gostei. Fala, doutor Sidney. Então, o grande problema desses procedimentos, assim, porque o paciente chega aqui para mim e fala assim, a minha namorada colocou uma prótese de mama e ela aumentou a mama. Por que eu não posso aumentar meu pênis, né? Então, a mama, quando você coloca uma prótese, quando você injeta, por exemplo, tem gente que injeta ácido hialurônico na nádega, para aumentar a nádega, né? Esses são órgãos estáticos, eles ficam parados. Então, na hora que o camarada acabou de fazer a injeção, ele modela lá, o ácido fica lá paradinho, né? O pênis, ele tem ereção, né? O tempo inteiro. Nós passamos 20% do nosso sono em ereção. Então, esse pênis você injetou, saiu bonitinho lá do consultório do médico, à noite você vai ter ereção. Pode ser que todo esse líquido que você injetou vai cair lá para baixo. Então, o que a gente mais vê desse tipo de tratamento são as complicações, né? Porque antigamente se injetava metacrilato, que é uma coisa que se usa para fazer preenchimento facial também, e ele ficava todo na base do pênis, e ficavam umas deformidades muito grandes, né? Muito feias, né? Então, o pênis não é um órgão que se predispõe a fazer aumentos, né? Porque ele não é um órgão estático, ele tem ereção, ele diminui, ele aumenta, ele diminui. Então você não tem uma técnica efetiva e boa e segura que a literatura recomenda para você fazer isso, né? Quando o paciente fala para mim, eu não posso aumentar? Pode, só que não tem um jeito seguro de eu fazer isso. Se essas técnicas se mostrarem seguras, se fizerem trabalho científico e mostrar, acho que aí tudo bem. É que até agora isso não aconteceu. Então as pessoas estão arriscando o pênis, né, num procedimento que ninguém sabe que pode acontecer. A Nádia Sanches, Nádia, obrigada pela pergunta. Ela fala assim: será que não perde a sensibilidade? Pode acontecer de tudo, né, doutor Sidney? Inclusive dar uma reação alérgica, um problema mais grave. Pode acontecer infecção, pode ter uma reação alérgica, você pode machucar a inervação, perder a sensibilidade, pode acontecer tudo. É que como você não tem trabalhos, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Então, é muito arriscado uma pessoa ver um anúncio no TikTok, né? Venha fazer a sua harmonização peniana, custa não sei quantos R$1.000. O teu pênis vai ficar mais grosso 5 centímetros. Você não sabe o que pode acontecer. A gente não sabe, não tem dados que digam o que pode acontecer. É muito arriscado. E fora a dor, né? Tomar uma injeção no pênis, dá anestesia para dar essa. E o procedimento não é feito no hospital, né? Porque esse tipo de procedimento tem que ser feito especialmente por médicos, né? Quem vai mexer em algum órgão humano tem que ser um médico, né? Uma coisa num hospital, sei lá. Se tiver alguma reação, você se acode rapidamente. É feito ali num centro de estética, né, doutor Sidney? São feitos em clínicas, né, no consultório. A injeção é assim, a gente aplica a injeção no pênis em alguma, por exemplo, o paciente tem uma disfunção erétil,
A gente tem remédios que se aplica diretamente no pênis, que é bem tolerável. Acho que a dor não é uma coisa complicada. O que eu acho é você fazer um procedimento que você não sabe se ele vai dar certo e quais são as possíveis complicações. Olha, eu estava conversando mais cedo com o Dr. Sidney Glina, ele falou que viu no TikTok uma pessoa vestida de Barbie propondo essa harmonização peniana, né, Dr. Sidney? E aí eu junto com a pergunta da Nádia Sanches, que fala quando é que vai surgir a harmonização cerebral, que o pessoal tá faltando harmonia, né, Dr. Sidney? Assim, a gente passa hoje por uma fase onde a internet virou tudo, né? Então você coloca. Hoje eu vi um paciente aqui que ele veio marcar uma consulta comigo, falando, doutor, mas todos esses remédios que falam que me aumentam a potência, que são naturais, eles funcionam? A gente não tem evidência. Se qualquer pessoa for na internet hoje dizer que eu sou médico, não tem nem que ter comprovação, e começo a dizer que isso é bom, aquilo é bom, para o lado do 20º andar é bom para aumentar o pênis, tem gente que vai acreditar. A gente sabe que tem uma exploração muito grande disso, as pessoas acreditam, talvez na internet, do jeito que a pessoa fala. A gente precisa tomar muito, muito cuidado. Eu acho que em questão de saúde, a gente tem que tomar cuidado. Tá certíssimo. Então, pessoal, você que está acompanhando essa live aí, deixa o seu joinha, que a gente trouxe um profissional da maior competência para conversar com vocês sobre esse assunto. Então, para não ficar dúvidas, você não recomenda, né, Sidney, a harmonização peniana? Não, veja, assim, eu sou um profissional e se todas as técnicas que apareceram para mim até hoje na minha carreira, as que se mostraram efetivas e seguras para os meus pacientes, eu passei a usar. Por exemplo, quando eu acabei a faculdade, não tinha laparoscopia, por exemplo, a residência. Eu aprendi a laparoscopia, fui nos congressos, vi que funciona, e hoje eu uso laparoscopia. Mesma coisa com a robótica. Se tivesse uma técnica peniana que aumentasse o pênis de uma maneira segura, efetiva, a gente pode usar nos pacientes. O problema é que não tem isso. Então eu não vou colocar um paciente meu, ou sugerir para qualquer paciente, fazer uma coisa que ainda a gente não sabe os dados e não sabe o que pode acontecer. Então esse é o problema. Né? Então sair na internet dizendo eu faço harmonização peniana é um risco. É um risco para o paciente que acredita e vai. Uma loucura isso. Agora, doutor Sidney, é importante a gente explicar para as pessoas, e especialmente para quem, sei lá, já nasceu nesse universo que tem o Instagram, o TikTok, nós aqui no YouTube. O YouTube é uma plataforma que barra alguns conteúdos sensíveis, né? Então, assim, dá uma nivelada. Mas as pessoas escolhem o médico, às vezes, pelo número de seguidores que ele tem, pela quantidade de publicações nas redes, por esse tipo de coisa. E existe um Conselho Federal de Medicina onde as pessoas podem checar o histórico do médico, não é, doutor Sidney? Não, você tem, é só você entrar nas sociedades, os hospitais, o Conselho Regional de Medicina aqui em São Paulo, o Conselho Federal de Medicina. Você pode procurar o médico e saber se está acontecendo alguma coisa com ele, qual é a formação. É só olhar o currículo, né, das pessoas. A gente consegue entrar, você consegue saber qual é o currículo, onde fez residência, se fez residência. Isso é igual, assim, você não vai no restaurante sem ter alguém te indicando um restaurante ou porque você leu alguma coisa e tal. E o médico é mais importante ainda, você ter uma ideia do que alguém te indicou, algum outro médico te recomenda, essa técnica é boa, essa técnica não é boa. A gente precisa tomar cuidado, né, porque é a nossa saúde. Né, e às vezes você tem desastres. Se tiver um desastre, às vezes não dá para corrigir. Né? Exatamente. A Selma Romano, oi Selma, obrigada pela pergunta. Ela quer saber se ficar sentado muito tempo no vaso pode dar problema no pênis. Tem alguém da família dela que fica muito tempo sentado no vaso. Não tem problema. Ficar sentado no vaso não tem problema nenhum. O problema é que tem pessoas querendo entrar no banheiro e talvez não vai poder usar. A família batendo na porta, né? Ô, doutor Sidney, a gente conversou aqui no My News já sobre câncer de pênis.
que é um problema de saúde pública aqui no Brasil e que se agravou, né? Na época, acho que foi em 2018, tinha umas declarações do ex-presidente Jair Bolsonaro. Como é que você está vendo essa situação, o acompanhamento, que ações vêm sendo feitas? Melhorou alguma coisa em relação a isso, doutor Sidney, a esse problema? Miriam, a pandemia foi uma catástrofe para tudo, né? Em termos de saúde pública, foi uma catástrofe. Muita gente deixou de ir no médico, as ações ficaram todas bloqueadas, né? A gente falou da outra vez, o câncer de pênis é um câncer que você previne fazendo higiene do pênis, né? Então é uma coisa simplérrima, lavar com água e sabão, né? Você previne o câncer de pênis. Então, ele é um câncer, não é um câncer muito comum, né? Ele é um câncer, mas em alguns lugares do Brasil, por exemplo, no Maranhão, você tem quase tanto câncer de pênis quanto você tem de próstata, né? E está associado com a falta de higiene, com pobreza, com falta de atendimento médico, né? E as ações pararam, né? As ações de prevenção pararam e precisam ser retomadas, né? E basicamente o que precisa fazer é educação, falar sobre o tema, dizer que precisa lavar o pênis, que é uma coisa óbvia, mas precisa fazer isso.